A microfisioterapia é uma técnica de terapia francesa, criada na década de 80 e que chegou ao Brasil há 16 anos. Na França, já é a segunda técnica não medicamentosa mais indicada pelos médicos. Diferente da fisioterapia convencional, a microfisioterapia é uma técnica integrativa que permite abordar não só a doença, mas também o que leva o ser humano a adoecer. Para falar sobre o assunto, a gente convidou aqui a Claudete Ribeiro, que é fisioterapeuta com mestrado em análise do comportamento e formação em microfisioterapia. Se tiver dúvida, envia para cá 3315-1313 ou participe via facebook.com/tarobalondrina. Claudete, bom dia, é um prazer recebê-la. Afinal de contas, o que é a microfisioterapia, Claudete? Bom dia, Sara. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, a microfisioterapia é uma técnica francesa de terapia manual, já está no Brasil há aproximadamente 16 anos, mas ela já existe na Europa há mais de 30 anos. E hoje, na Europa, ela é a segunda técnica a técnica não medicamentosa mais indicada pelos médicos franceses. Então, na Europa, ela já é muito difundida, então ela é uma terapia manual que ela trata não só os sintomas, ela é diferente da fisioterapia convencional, né? Que você vai lá com uma dor na perna, com uma dor na coluna, e você trata aquele sintoma. Na microfisioterapia, você pode até vir com esse sintoma, mas nós vamos tratar você como um todo e também entender o que te levou a adoecer. E quando a gente fala adoecer, eu posso estar falando de qualquer tipo de doença. Eu posso estar falando de um problema de tireoide, de um problema de coluna, ou de repente até mesmo de um câncer? Sim. Dentro das práticas integrativas, né, que olham para o ser humano como um todo, não existe nenhum órgão e nenhuma parte do corpo que ela esteja alheia ao todo. Né? Nós temos toda uma cadeia muscular, então não existe, eu costumo dizer, não existe um ombro tenso num corpo relaxado. Não existe uma tireoide que resolveu funcionar excessivamente ou não funcionar, numa pessoa que está conectada com a natureza, que está conectada com o seu ritmo normal. Então, nós temos que fazer ali uma anamnese e entender primeiro quem é essa pessoa e depois buscar no corpo o que está associado a essa patologia. Você deu o exemplo da tireoide. Às vezes pode ser uma questão emocional, às vezes uma questão tóxica, às vezes uma questão alimentar. E tudo isso, no nosso scanner manual, a gente vai pesquisar e encontrar no corpo onde foi que tudo isso começou. A gente está vendo algumas imagens aí no vídeo, coloca aí para a gente ver. É tudo muito suave, é tudo muito sutil, como diz mesmo o nome. É a microfisioterapia. Ninguém vai sair te apertando, te estalando ou fazendo movimentação brusca. Ao contrário, é extremamente sutil. A gente viu até bebês, né? Sim, não tem limite de idade, nem para mais, nem para menos. Tá. E é muito curioso a gente verificar isso, a gente ver, porque você fala assim, mas como que consegue identificar isso? O nosso corpo dá sinais, né? Então, a gente fala assim, a nossa medicina ocidental, a gente tem uma dor, a gente toma um remédio para sarar a dor. Mas por que a gente teve aquela dor? A gente tem uma doença, a gente toma um remédio para, de repente, amenizar os sintomas daquela doença. Ou talvez curar aquela doença que vai ocasionar outra doença, que é o que acontece com a nossa alopatia. Essa técnica, ela é diferente. Me soa tanto um pouco uma técnica oriental, porque os orientais, eles têm essa visão do ser humano como um todo, tudo interligado. E ela é uma técnica ocidental porque ela é francesa. É curioso, os germanos, os alemães e os franceses, eles estão muito à frente, né, nessa questão. A Europa, ela aceita muito, ela é muito aberta para as terapias orientais. E para essa visão mais energética. Se você for ver, né, a Alemanha veio aí, a homeopatia surgiu na Alemanha, a constelação sistêmica surgiu na Alemanha, a microfisioterapia na França. Então, a Europa ela é muito aberta. O europeu, ele não é tanto de buscar direto a alopatia, né? O europeu já é muito aberto às terapias mais integrativas. Então, talvez por isso, né, essas técnicas nasçam lá. E aí você falou como é sutil, né? Nós não temos na microfisioterapia nenhum equipamento, né? O nosso equipamento está aqui comigo. É a mão.
são as nossas mãos, e nós temos algum poder sobrenatural que a gente põe a mão e eu ponho a mão e entendo que lá na tua adolescência você teve um trauma e Mas você hoje consegue ele saber está isso relacionado. relando na pessoa, tocando na Tocando pessoa. na pessoa. É algum poder sobrenatural? Não. Não. Nós passamos por um treinamento, né, por curso, são quase 2 anos de formação, praticamente 2 anos para o início, né? Mas a formação é o tempo todo, porque os franceses eles estão desenvolvendo, a técnica é viva. Sempre se renovando. Então nós temos aí todo ano a gente tem essa atualização e a gente é treinado, né, para entender o corpo, para interpretar os nossos toques. E, infelizmente, essa questão do toque, da palpação, foi uma coisa que a medicina foi perdendo, né? Porque o médico lá, antigamente... Ele fazia isso, né? Ele tocava o corpo. Sim. E ali ele sentia, ele não pedia nenhum exame. Hoje em dia, não. Então, a microfisioterapia, ela resgata esse toque, através do toque, você sentir muitas vezes o que é invisível, mas com as mãos você sente a vitalidade, uma vitalidade perdida, uma perda de energia naquele órgão, uma densidade diferente. Então, com o toque, a gente faz um scanner manual aí no corpo. Fantástico. Já tem pergunta chegando, você pode mandar pelo 3315-1313. Eu sei que você trouxe 2 imagens, vamos explicar um pouquinho essas imagens? Coloca aí, Kelly, o que é isso? Meu Deus do céu, tudo em francês. Bom, aqui é só para... É que muitas vezes o cliente ele fica curioso, porque a gente olha, nós temos todo um material, né, que são os mapas. Então, o nosso material são as mãos e os mapas. Eu tendo os mapas e as mãos, eu posso atender em qualquer lugar, né? Eu não preciso de um equipamento. Mas esses mapas hoje, nós temos quase 300 mapas, mais ou menos, como vocês estão vendo aqui. Então, é muito difícil memorizar. Então, a gente vai... A gente entra, tudo entre as mãos, então a gente tem lá a primeira coluna, eu coloco uma mão na primeira coluna, a minha outra mão na segunda coluna. A partir do que eu senti ali, eu vou caminhando até chegar na correção. Então aqui a gente vê que são mapas que foram desenvolvidos e que não é uma ciência esotérica, nem mística, é tudo técnico e é tudo visualmente compreensível para quem tem a formação. Quanto tempo demora uma sessão, mais ou menos, em média? Olha, em média, a primeira sessão eu gosto de deixar um tempo maior porque eu preciso entender a história daquele indivíduo, porque nós tratamos com memórias. E quais são essas memórias? Nós temos as memórias que a gente recorda, que são dos 5 anos para frente, que estão ali no hipocampo, né, uma zona do cérebro. Nós temos a memória até os 5 anos de idade, da concepção até os 5 anos, que estão na amígdala cerebral, que a gente também acessa, e temos as memórias transgeracionais, que a gente já traz com aquele óvulo, com aquele espermatozoide. Hoje a ciência já sabe que a gente traz do pai e da mãe, dos nossos antepassados, medos, traumas, dificuldades. Às vezes a pessoa tem aqui uma dificuldade, e um medo, um trauma, um bloqueio, e ela não sabe por quê. Então, nessa pesquisa aí, a gente vai encontrar também essas memórias e vai corrigir para que isso deixe de bloquear a vida da pessoa. Nós estamos ali vendo um outro mapa que a gente chama de controle global, né? Então, a gente ali, nós vamos uma mão na cabeça, a gente vai rodar, né? Porque as palpações, elas têm vários tipos de palpação, vários locais da mão. Não é só colocar a mão, tem o jeito certo, o local certo e a palpação certa. Então, esse, por exemplo, a gente vai rodar a mão e vai descobrir na cabeça onde é que está o ponto para a gente iniciar a busca, se é um problema na individualidade da pessoa, se é um problema numa memória, se é um problema mais recente, se é mais antigo, ou se é uma sobrecarga. Então, tudo isso, né, às vezes as pessoas têm vindo agora na pandemia com muitos bloqueios na sobrecarga, né? Sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, sobrecarga em casa com as crianças. Então, a gente trata, libera isso do corpo e o corpo começa a fluir com mais saúde. Fantástico. Nosso tempo já acabou, mas tem uma pergunta do telespectador. Deixa eu colocar aqui, a gente responde rapidinho. Coloca aí, vamos ver. Vamos ver o que as pessoas estão perguntando. Maria do Carmo, do Jardim Belleville. Quantas sessões geralmente são necessárias para tratar a tireoide? Relativo, né? Olha, Maria do Carmo, a microfisioterapia, diferente da fisioterapia convencional, ela não é uma terapia que você vai toda semana, que você vai... Então, o que a gente faz numa sessão fica agindo no seu corpo aí aproximadamente
50 dias, 2 meses. Essa é a média para o retorno. Em 3 sessões, a gente faz todas as pesquisas, a gente executa os protocolos básicos. A partir daí, a gente vê a necessidade, mas tudo isso bem espaçado, porque eu vou fazer 50%, né? Eu vou dar os estímulos e o corpo da pessoa é que vai ter que responder. Então, é um trabalho de equipe aí, gente, não é um trabalho que eu faço sozinho. É maravilhoso. A microfisioterapia, se você não conhece, vá conhecer, porque é fantástico. Claudete, obrigada, foi um prazer recebê-la. Obrigada a você, Sara. Adorei, tá? Conheci até um pouquinho mais dessa técnica, que eu já conhecia há muito tempo, fiz já uma sessão com a Claudete, adorei. E ó, eu fiz faz o quê? 2 semanas? 1 semana? Eu só vou voltar em dezembro agora, né? Olha que legal. E tô tratando tireoide também. E detalhe, Claudete acabou de me dizer que tem microfisioterapia para animais, que depois a gente vai ter o nosso quadro do pet. Olha que curioso, nem disso eu sabia. Obrigada, tá, Claudete? Obrigada a você Prazer e até a próxima.